Vamos começar sim, mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Café com Leite, canal 16.1, trazendo o que há de melhor para você em informação. TV Café com Leite tem muitas novidades para você. Em breve teremos uma nova grade de programação, um jornal para manter você sempre bem informado e o melhor, 24 horas com informações para você. Lembrando que a partir de agora você também nos acompanha nas nossas plataformas digitais de vídeo, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. E em breve estaremos em todas as plataformas de vídeo. Você não perde por esperar as novidades da TV Café com Leite. Arte, cultura, também está inserido aqui no nosso programa. Vamos conversar com o nosso amigo João Bezerra Alves, ele que é produtor cultural, teatral, ele é diretor, produtor. Olha, ele tem tanta profissão na área de artes. E, acima de tudo, é uma pessoa simpaticíssima, alegre, descontraída. E criou um projeto muito interessante, né? O espetáculo Padre Cícero, com crianças e adolescentes no bairro Aeroporto. E eu quero saber tudo sobre isso. João, que alegria recebê-lo aqui no nosso programa, é uma honra, viu? Para a gente conversar sobre arte. Eu acho que é tão confortável, tão bom, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui, estou muito feliz, assim. Esse espaço é muito valioso para nós que somos artistas e dizer que falar do teatro, da cultura, da arte como proposta de inclusão social, eu acho que é uma coisa muito valiosa, principalmente no momento que nós estamos vivendo isso. E nós estamos assim, esse projeto ele tem justamente, eu acho que a função de preparar não só o artista, mas sobretudo o cidadão para a vida. Acho que essa é a nossa função. A arte traz isso, né, João? O fato de tirar as pessoas da mesmice, tirar as pessoas daquela rotina, né? Sim, o teatro sim. Traz a arte em si, né? Sim. Em especial que o teatro, que nós temos essa peça aí, mas ele extrai. E o Cariri me parece, no Cariri não, mas as pessoas a nível nacional não têm assim, essa cultura de conhecer, de visitar, de assistir uma peça. É tão confortável, é tão bonito, né? Esse projeto, Leite, ele começou assim. Primeiro, ele é uma idealização do CRAS Aeroporto, em parcerias com o CELS. E o Einstein, que é o coordenador do CELS, me convidou para me fazer uma animação de palhaço no CELS. Eu olhei para ele e disse assim, Einstein, eu não sou palhaço. Embora eu gostaria de ser, porque... ter talento para palhaço, você precisa ser um cara muito esperto, sim, né? Sim. E aí, eu disse assim, Einstein, eu vou desenvolver esse projeto com você, se você aceitar ser palhaço. Então, ele olhou para mim, eu pensei assim, ele não vai aceitar. Aí eu disse, ele não vai aceitar. Ele disse, eu vou. Quando ele aceitou. Ele aceitou. Quando ela aceitou, eu digo, eu vou colocar outra dificuldade, que vai ser uma forma dele desistir de vez. Eu disse, agora você vai ter que ter tempo para ensaiar. Aí, como ele tem uma série de compromissos, ele disse assim, eu disse, olha, os ensaios vão ser à noite e eu não quero qualquer coisa. A gente precisa realmente trazer uma proposta que encanta o público. Aí ele disse assim, pois então, eu estou disposto a fazer. Aí nós começamos a ensaiar. Ele é decidido, né? Super decidido. Então, eu gosto muito de pessoas determinadas, pessoas que são persistentes, pessoas que têm foco. Aí eu fiquei pensando assim, esse cabo é corajoso. Então, vamos para frente. Aí nós montamos o espetáculo, o primeiro espetáculo Histórias de Palhaço. E eu fiquei fascinado com a performance dele em cena, a capacidade de fala, a criatividade. E ele tem formação em arte? Não, ele não tem formação em arte. Foi justamente isso que me surpreendeu, porque na faculdade eu vi alguns colegas que tinham muita dificuldade de entrar em cena, mesmo estando na faculdade de teatro. E quando eu vi ele em cena, eu fiquei pensando assim, realmente esse cara, ele tem muito talento. Então, aí nós fizemos o espetáculo foi um sucesso, graças a Deus. Acho que a minha Foi apresentado no CEL. Apresentamos no CEL e apresentamos também o espetáculo em vários CRAs, em vários CRAs do município. Certo. Aí depois, quando eu vi o resultado do projeto, eu pensei assim, bom, eu acho que eu vou lançar alguma proposta. Só que antes de eu lançar a proposta, o Einstein me disse, por que tu não oferece um curso para a comunidade? E eu, de repente, eu tinha passado 6 anos na faculdade, sofrendo, e estava muito cansado ainda, e eu digo, não vou
Mas eu fiquei pensando assim, não, eu vou fazer. Aí eu digo, vou fazer. Aí eu digo, vou lançar a proposta para o Celso. Se aparecer 5 alunos, eu vou dar o curso. Aí não apareceu 5 alunos, apareceu 25 alunos. De 5 apareceram 20, você queria 5. Pronto, apareceu 25. Tudo do bairro? Tudo do bairro, exatamente. Todos da comunidade do aeroporto, das Pedrinhas. E eu fiquei fascinado, porque aquilo, para mim, aquilo era um oásis no deserto, né? Aquilo era um oásis. E eu pensei assim, agora eu tenho a obrigação de fazer o melhor que eu posso, sempre. Então, nós elaboramos um projeto, que foi um curso de teatro, um projeto chamado Teatro para a Vida, e que a proposta do projeto não era só trabalhar o teatro para formar ator, nem atriz, mas, sobretudo, formar o cidadão pensante, desenvolver a autonomia, desenvolver a capacidade de se relacionar com as pessoas, desenvolver o senso crítico, né? Então, aí eu fiquei pensando, vamos criar o projeto e vamos trabalhar essas questões pedagógicas do teatro. Desenvolvemos o projeto e o projeto começou a ter aceitação. Eu observava que os alunos iam motivados, empolgados, energizados. Ali também era além de eles estarem aprendendo, também era uma terapia para eles. E aí eu fiquei pensando, eu preciso montar um espetáculo. Agora, que espetáculo seria esse? Teria que ser um espetáculo que não fosse só um espetáculo para fechar o curso. Tinha que ser um espetáculo que causasse impacto na sociedade e um espetáculo também que desse para eles um senso de pertencimento, um senso de conhecimento da própria história. E aí nós resolvemos justamente montar o espetáculo Padre Cícero. Muito bem, olha aí. Mas o que te empolgou mais foi a sensibilidade dessas crianças de participarem, foi isso? Não deixou de ser, né? Isso. Quando eu acho que o aluno, ele, pelo menos assim, o aluno, ele tem o poder de inspirar o professor, tem o poder de motivar o professor. Quando você chega, acho que quando você chega na sala de aula, que você vê os resultados no processo das oficinas, e você observa que o aluno que antes era tímido, então esse aluno ele começa a falar melhor. O aluno que antes tinha dificuldade de ter uma relação interpessoal, então esse aluno ele começa a melhorar também essa performance dele. Então aquele aluno que tinha medo de tudo, esse aluno começa a se empoderar, ele começa de repente criar energia dentro de si, essa vontade de estar em cena, de ser uma pessoa atuante, de ter uma proatividade na vida. Então, essas competências e habilidades que você começa a ver o aluno desenvolver são coisas muito contagiantes para o professor. Então, isso me dava, eu dizia assim, não, eu preciso realmente fazer com que a coisa... Aumentava a energia. Aumentava a energia. Então, eu dizia assim, eu preciso fazer com que a coisa aconteça e não aconteça só de qualquer forma, precisa acontecer da melhor forma possível. Sim. E nós montamos o espetáculo ainda está sendo um sucesso, graças a Deus. Nós tivemos o apoio de alguns setores da sociedade, acho que teve algumas parcerias que nós conseguimos fazer, que foi muito importante. Que não é fácil, né? Que não é fácil, inclusive acho que foi um desafio até para o nosso coordenador do CEL, o Einstein, porque ele começou a entrar também na produção do espetáculo e nós conseguimos parcerias com o Centro Cultural, do BNB, né? Nós conseguimos parcerias com a regional do Estado da Cultura aqui no Ceará. E nós estamos trabalhando justamente para a gente ter outras parcerias. Ô João, junta a ansiedade e o desejo do professor, do produtor, do diretor, que você e a equipe, o Einstein, dentre outros, né? Sim. Junta o desejo e a vontade das crianças que espontaneamente procuraram, quando vocês publicaram, eles... que é diferente, aquela Sim. imposição. Olha, eu quero que você vá. Sim. E é diferente aquele, eu quero participar. Sim. Essa cena ela é muito interessante na hora da avaliação, né? Sim. Então, junta com essas crianças com interesse personalista de querer participar.
E junta com o apoio de algumas instituições que, apesar das dificuldades, que é uma área muito difícil de você conseguir apoio, né? Mas é possível ainda. Sim. É só não baixar a cabeça. Então, junta tudo isso, aí eu acho que dá assim uma sensação de glória, de conquista, né? Eu acho que é o ápice, né? Da situação, né, João? Dá. É interessante você João, fala. e comenta isso daqui a pouco. Então, João, te interrompi, mas comenta. Sim, então, Leite, na minha vida, o tempo todo, eu fiz teatro, mas eu dei muita aula de teatro nas escolas públicas, em várias escolas do estado e em várias escolas do município. Mas uma coisa é quando você chega na sala de aula que tem um público e tem uma turma formada e ali essa turma ela segue uma agenda do município, do estado e você rigorosamente precisa seguir esses conteúdos, né? Engessa. Então a gente termina sendo um profissional técnico, né? Uhum. E aí outra coisa é você, por exemplo, você chegar lá no espaço e você ver no rosto da criança, você vê no rosto do adolescente essa necessidade, essa vontade, esse entusiasmo por fazer teatro. E eu ficava assim, meu Deus, muito obrigado por eu estar justamente vivenciando esse momento que é muito importante para o artista, que é muito importante para a pessoa que faz arte, porque você só consegue desenvolver bem a sua arte se você tiver um público, se você tiver uma plateia, né? Sim. E eu vi em cada olho, em cada pessoa que estava ali, em cada ser humano ali, pedindo, deixa eu participar, vamos fazer, eu quero me apresentar, vamos estar junto. Então, essa necessidade deles, até mesmo uma necessidade que vem baseada com carência, né? Uma necessidade que vem baseada também, eu acredito, em outras necessidades sociais, né? Então, e até a necessidade do relacionamento, né? Se envolver, se socializar. Se socializar, a necessidade de fala, a necessidade de afeto, a necessidade de ser protagonista da própria história, né? E aí quando o teatro chega, diz assim, olha, você é importante, você tem capacidade, você pode criar a sua própria história e você pode fazer o diferencial. Então, essas circunstâncias que colaboraram para que a gente pudesse criar esse curso e montar esse espetáculo, elas foram circunstâncias, eu acredito assim muito... É como se essas circunstâncias elas tivessem vindo com um propósito maior. Tanto é que eu digo, desde que nós montamos o espetáculo não para de fazer milagre. Que bom. O espetáculo não para de fazer milagre. E agora sobre o Padre Cícero, né? Aí, esse seria o segundo, porque você falou que já fez um, né? Com o Einstein. Sim, na verdade é o seguinte, nesses 6 meses, eu acho que é 6 meses, é 8 meses, nesses 8 meses de trabalho do Einstein à frente dos céus, nós montamos 4 espetáculos, né? Sim, então nós fizemos assim, é como se a gente tivesse batido recorde de produção. E aí nós montamos o primeiro espetáculo, que foi Histórias de Palhaço, né, que é o espetáculo que o Einstein contracena comigo, mas tem outro personagem. Nós montamos também um espetáculo que é a história de uma mulher que sofre violência do homem, né, que é uma comédia, mas que traz um tema muito importante, um tema que choca a sociedade, que merece uma reflexão também, mas que nós transformamos esse tema em forma de comédia, até para suavizar a questão. Certo. E nós montamos outro espetáculo sobre o meio ambiente, porque a gente entende que o artista precisa falar sobre esses temas que são temas relevantes para a sociedade, né? E hoje a gente sabe que o meio ambiente pede socorro. E por último, nós resolvemos fechar com o espetáculo Padre Cícero, que tem sido para nós também uma grande satisfação por conta eu acho que das conquistas que a gente já teve. Então, 2 alunos nossos do curso de teatro, eles conseguiram 2 bolsas de estudo na escola particular. Olha que maravilha, né? Isso é fantástico, né? E aí, agora com a parceria que nós fizemos com o Centro Cultural,
nós conseguimos fazer com que as atividades do Centro Cultural do Banco do Nordeste fossem desenvolvidas também no CELS. Então, nós vamos ter uma oficina no CELS a partir da próxima semana, no dia 8, a partir do dia 8, à tarde, às 14 horas. E vamos ter também no dia 30, nós vamos ter um espetáculo também no CELS. Então, para nós, essas conquistas que nós estamos conseguindo com esse espetáculo e com esse trabalho que está sendo desenvolvido a partir da gestão, ela é algo muito satisfatório porque está surpreendendo nossas expectativas, né? Gente, olha, você falar sobre arte é muito interessante. Para você falar com uma pessoa que gosta, que é apaixonado por aquilo que faz, em especial esse pessoal que trabalha com arte, no meu caso aqui, meu convidado, né, o João Alves, você olha assim, os olhos dele falam mais do que a boca dele. O brilho dos olhos quando ele externa, assim, ele vai buscar no âmago, no íntimo do seu interior, as palavras para externar. E você percebe que não é aleatória as respostas dele, é de coração. Então, obrigado, quão bom isso para que nós possamos valorizar cada vez mais o teatro. O teatro, como ele falou aqui, o BNB, a gente está fadado a fechar. Tem comentários aí, vai fechar, vai acabar. Isso é ruim, porque nós que fazemos a região do Cariri, nós não valorizamos, nós não assistimos às peças teatrais, nós não participamos, nós não criticamos, nós não falamos mal nem bem, ficamos calados, nós abandonamos. Vai lá e fala qualquer coisa, reclama, grita, diz qualquer coisa. Quando você reclama, quando você fala, é um posicionamento para a instituição, para o projeto se remodelar, se reinventar e fazer o que há de melhor para nós. Eu digo para nós porque eu também sou telespectador ou sou ouvinte, ou depende de cada cena, de cada ato, né? Meu convidado de hoje, ele é diretor, produtor cultural e teatral, João Bezerra Alves, falando um pouco sobre sua história, né? E os espetáculos que são promovidos entre ele e a parceria com o CEL aqui em Juazeiro do Norte. Por falar em água, João, quando a gente está, quando os atores estão apresentando, né, na peça teatral, cansa, desgasta e precisa beber água, né? Claro. Aqui também, viu? Por favor, vamos tomar uma água, São Geraldo. Inclusive, Leite, tem uma cena na peça de teatro que o Padre Cícero toma água, viu? Toma água, na hora né? do discurso. Olha aí. Então nós vamos agora fazer o mesmo. Exatamente. A água é o líquido da vida, né? E vamos tomar um cafezinho também? Por favor. Vamos. Especial sim. aqui, preparado só para os amigos. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Muito obrigado a você que ligou a TV agora. Nós estamos apresentando o programa Café com Leite, conversando hoje com o produtor cultural João Bezerra Alves. Ele que, eu não diria apenas dirige, mas produz também o espetáculo Padre Cícero com as crianças e adolescentes no bairro Aeroporto, aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Nós precisamos conhecer e valorizar a nossa cultura. É um trabalho brilhante, com pessoas simples, porém muito dedicadas. Temos até algumas imagens aí durante o programa que nós estamos apresentando aí para você conhecer, para você degustar um pouquinho desses pequenos artistas, pequenos grandes artistas que nós temos aqui na nossa região. Vou pedir permissão aqui ao meu convidado para mostrar para você aqui o Café com Leite em Revista, a mais nova edição, né? A 5ª edição do Café com Leite em Revista, uma edição maravilhosa que é feita com muito carinho. Temos muitas matérias interessantes aqui e já serve de revista de cabeceira para você, viu? Para você ler muitas matérias, inclusive de saúde. E é feita com muito carinho para você. Mande buscar o seu exemplar na Rua de Amir Gouveia, 163, em Juazeiro do Norte. Você que mora fora, e mande uma mensagem aí nas nossas redes sociais, que nós enviamos para você. E vem aí mais uma edição, a 6ª edição, em breve, já estamos preparando. Mande as suas sugestões e nós acataremos com muito carinho, viu? Café com Leite em Revista.
pequenos, grandes artistas, né? Essas crianças aí que você... Ô, João, você sempre foi da área de teatro e da arte? Leite, assim, eu comecei a fazer teatro, na verdade, na adolescência, para superar a timidez, superar o medo, a dificuldade de falar, porque eu era uma criança muito introspecta, muito calada, muito assim, eu tinha dificuldade de me relacionar socialmente. Então, eu fiquei pensando assim, eu preciso encontrar um método, uma maneira que eu controle a minha timidez e me transforme num cidadão mais sociável, né? Que bom, olha aí. Pois é, e aí encontrei o teatro. E aí, para falar do teatro, eu quero dizer, Leite, assim, também que quando a gente fala em teatro, o espetáculo tem um conjunto de pessoas que apoiam, né, que acreditam na ideia, pessoas que motivam, que inspiram, né? E no nosso grupo nós temos, por exemplo, a nossa coordenadora do CRAS, a Lourdinha. A Lourdinha é uma figura que ela pega o transporte, vai atrás de lanche, ela investe em figurino, se possível ela traz maquiagem. Então, eu acho que essas pessoas, elas são luzes no nosso caminho e elas merecem ser lembradas. E a arte e o teatro devem muito a elas. Então, sou muito grato assim, por ela estar dentro desse processo. Né? Ô João, vamos colocar aqui a coisa na ordem. Você é professor de artes? Sim, sou professor de artes. Pelo município de Juazeiro ou é independente? Eu sou servidor público certo. do município de Juazeiro do Norte, Sim. né? O meu concurso não é como professor, mas aí eu trabalho no CRAS, né? O meu concurso é na área técnica. Sim. Por conseguinte, você ministra aulas de teatro. Isso, exatamente. Como eu me formei em teatro e no CRAS Aeroporto existe a necessidade desse profissional de trabalhar, por exemplo, a arte, o teatro como proposta de inclusão social, né? Aí eu resolvi justamente trabalhar os meus talentos dentro dessa área, porque também é uma área que me inspira, né? Também é uma área que eu sinto que eu estou dando a minha contribuição para a sociedade. Então, eu percebo que quando você não coloca o seu conhecimento a serviço da população, sobretudo um conhecimento que vai fazer a diferença na vida das pessoas, é como se esse conhecimento ele não tivesse utilidade, né? Não tem valor nenhum. Então, eu coloquei o meu talento, o meu serviço, focado na área do teatro, porque eu acredito que o teatro pode transformar a vida das pessoas, como vem transformando, e pode fazer o diferencial na sociedade, né? Você falou aí uma frase que me interessou muito, que me chamou a atenção, que é a questão da inclusão social. Você vê a arte, ou esta sua ação como professor de arte, como um processo de inclusão social, de contribuição para a ascensão dos menores, das crianças, né, de um modo geral? Com certeza, Leite. Por quê? E nós temos as provas concretas dessa percepção, né? Nesse período que nós estamos em cartaz, no CELS, que nós fizemos o desafio, a direção do CELS resolveu fazer o desafio de colocar o espetáculo em cartaz 3 meses. Então, nós fomos o espetáculo em cartaz 3 meses. Nós levamos 4 escolas públicas municipais para assistir o espetáculo. Então, todos os alunos do turno da tarde dessas escolas assistiram o espetáculo. Para a gente foi importante esse processo de eles assistirem, porque é um processo de formação de plateia. Como eu tinha conversado com você, muitas pessoas não valorizam o teatro porque elas não conhecem, não têm acesso, não sabem o que é. Se elas tivessem acesso, possivelmente elas gostariam. E nós conseguimos fazer com que mais de 1.130 e poucas crianças e adolescentes fossem justamente assistir esse espetáculo. E para nós é uma conquista, porque quando a gente mostra o espetáculo de teatro para a criança, para o adolescente, ele está vendo a história do Padre Cícero, ele está vendo a obra de arte, né? Ele está percebendo que essa história vai trazer para ele um senso de pertencimento, que a história do Padre Cícero não é só a história do Padre Cícero, também a história da cidade, né? Também a história da nossa cultura, também a história da nossa tradição. E nós temos os romeiros que vêm visitar a nossa cidade e que esses romeiros, muitas vezes, eles sabem muito mais
da nossa história, do que a gente mesmo. Então, para nós ver essas crianças que muitas vezes elas não tiveram a oportunidade de conhecer essa história, naquele momento assistindo esse espetáculo e se empoderando, tendo esse senso de pertencimento, para nós que fazemos parte desse trabalho, é muito gratificante. Então, o teatro ele tem esse poder de incluir socialmente. E tem outra coisa que eu acho que chama muita atenção nesse processo, é que você observa o aluno que chegava no teatro sem falar, então esse aluno ele começa de repente a dar discurso, falar, depois está falando de si, esse aluno começa justamente a falar das angústias. Era um João antigo e agora já está transformado, né? Eu acho que exatamente. Então para nós isso é muito satisfatório, isso é muito motivador. E ver também que a gente conseguiu revolucionar, porque eu chamo a palavra revolucionar, porque antes do Einstein, né, que é o coordenador atual, aquele espaço era um equipamento que não funcionava. E dava uma tristeza, porque eu sou morador daquele espaço, daquela comunidade, das Pedrinhas, do aeroporto. E de repente você vê um equipamento que foi criado com essa função de trabalhar a arte como estratégia de inclusão social e não tinha. Então, hoje a gente vê que... Dinheiro parado, nosso dinheiro parado. Né? Nosso dinheiro jogado no lixo, né, praticamente. Sim. Então, hoje ver, por exemplo, a criança chegar, participar da contação de história, participar da oficina, participar da apresentação, participar das atividades esportivas. Então, a gente começa a perceber que, realmente, o espaço está sendo utilizado para o fim que ele foi criado, né? Que maravilha, né? Que bom. Você disse algo que novamente me chama a atenção. Sim. No início, você selecionou, você publicou que queria 5 crianças, no mínimo, para ministrar aula. De repente, você tinha 25. Sim. Uma curiosidade. Quando você disse aí que 1.132 alunos, né, se não me falha a memória, já assistiram a peça, né? Sim, desperta a curiosidade nesses telespectadores, assim, ou espectadores, né? De querer participar também. Já aconteceu isso? De alguém dizer, olha, eu queria também participar, como é que eu faço? Já aconteceu isso? Já aconteceu. Eu acho que, inclusive, essas apresentações, elas foram feitas estrategicamente, né? Elas foram feitas com esse intuito de provocar no espectador a vontade de fazer teatro, né? Então, para nós, é muito gratificante quando termina a apresentação e você percebe que o aluno diz assim, professor, o que é que eu faço para entrar no teatro? Né? Então, para nós é uma alegria imensa. E nós sentimos, com esse projeto, que a gente conseguiu tocar realmente esse público. Né? De repente, você vê o aluno, às vezes, chorando, emocionado, você observa a professora alegre, vem cumprimentar quando terminar a apresentação o aluno que está em cena, dizendo, olha, esse aqui foi meu aluno. E professor é igual o pai, né? Ficam torcendo, parece que cada aluno que ele vê se desenvolvendo é como se ele estivesse em cena, né? Então, nós sentimos que o espetáculo realmente ele causa um impacto nas pessoas. Ele causa um impacto, na verdade, não só na pessoa, ele causa um impacto principalmente em quem está por trás da cena, fazendo a coisa acontecer, né? Não é à toa que Einstein está aqui, eu estou transformando ele em diretor, em produtor, né, Einstein? E nós estamos transformando não só essa redondeza, nós também estamos trazendo, acho que a gente está fazendo um ato que é um ato muito grandioso, que é trazendo, Leite, assim, nomes importantes da cultura, da arte, da história, para ir assistir o espetáculo. Nós estamos fazendo uma roda de conversa com essa pessoa, para que os alunos possam conhecer a história dessa pessoa, como a arte é importante, como a arte transforma as vidas. E estamos também, nós estamos também vamos criar também um documentário. A gente vai criar um documentário, e nesse documentário nós vamos falar sobre o processo do trabalho. A criança vai falar um pouco o que foi a experiência dela nessa cena, nesse projeto, né, nesse espetáculo. A gente vai pedir que os pais também colaborem, digam como é que está sendo para eles ter um filho que participe do projeto. Nós estamos trazendo gestores, nós temos gestores importantíssimos, por exemplo, a Dani de Jade, que hoje é a gerente regional
do Ceará, né, do Cariri. A Dani foi lá ver o espetáculo, eu fiquei super feliz, porque ela ficou encantada com a apresentação dos meninos e a gente fez uma parceria. E futuramente o espetáculo vai se apresentar em outros lugares, né, já é uma conquista nossa também. E recebemos um convite, não foi, Ashton, que tu falou em Souza? Recebemos um convite de Souza para fazer um intercâmbio cultural. Esse intercâmbio cultural é o nosso grupo, vai lá para Souza, passam 1 ou 2 dias, se apresentam, e aí conhecem um pouco da cultura, da história daquele local, e aí depois o grupo deles vem para cá, e aí se apresenta e também conhece um pouco da história de Juazeiro do Norte. Então, Leite, para nós, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente fica assim, às vezes até um pouco assustado, mas tudo tem um preço a pagar, né? Mas que bom. Inclusive, a produção do programa Café com Leite, nós estivemos lá e gravamos naquela questão dos dinossauros lá, e nós fizemos um programa lá, foi bem legal, pessoal muito receptivo. Então, isso é um processo de ascensão e é o preço, né, de um trabalho bem feito, né? Graças a Deus. Mas, João, eu queria te fazer uma pergunta nesse finalzinho de bloco aí, sobre essa questão do talento. Eu quero participar do teatro, eu tenho talento para isso? Como é que isso é feito? Porque tem aquela criança, aquele jovem que quer participar, mas ele tem talento para isso, ele precisa ter algum dom, alguma coisa, né? É uma boa pergunta, né? Eu acredito muito na determinação, eu acredito muito, por exemplo, na disciplina, eu acredito no foco, eu acredito no esforço, eu acredito na garra, no empenho da pessoa. Porque eu penso que o talento, ele é importante. Eu conheço muitas pessoas de talento, por exemplo, que elas fracassaram. E conheço muitas pessoas também que não têm muito talento, mas que são esforçadas. E elas estão aí conseguindo, ou são bons professores, elas conseguem fazer seus espetáculos, conseguem estar na cena artística. Então, quando eu olho para o aluno, eu não consigo... Por exemplo, o aluno diz assim... Professor, eu quero fazer teatro. Aí eu não gosto de fazer uma leitura rasa sobre o aluno. Eu gosto de observar o processo de comportamento do aluno, observar o empenho dele nas aulas e observar também assim, como é que ele está comprometido com aquilo que ele está fazendo. Então, eu já vi, por exemplo, muitos alunos talentosos desistirem, porque não aguentaram, assim, digamos, porque realmente é um pouquinho puxado, né? Quando você está desenvolvendo o teatro é uma arte que desenvolve o intelecto, desenvolve as emoções, que trabalha com as relações. E aí, muitas vezes, o indivíduo tem preguiça, né, de fazer exercício. Então, eu já vi muitas pessoas aparentemente talentosas desistirem e outros alunos, né, assim, um pouco não tão muito inteligentes, fazerem brilhantes trabalhos. Então, eu acredito muito assim, no esforço de cada um, sabe? E um pouquinho que faltar, a direção vai e ajusta, né? Ensina, ajusta, né? ajusta. Ensina. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa relação. O importante é, como ele disse, o foco, o interesse, o desejo, a vontade, a determinação, a obediência, acima de tudo, a disciplina, o cumprimento das suas obrigações. Eu acho que tudo isso junto, numa panelinha só, e com o textozinho ali do diretor, do produtor, botando você na linha, você vai ser show. Meu amigo João, vamos tomar mais água, por favor? Vamos São Geraldo. Mais da Cajuína São Geraldo, né? Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Muito obrigado pela sua companhia e também pela sua audiência. Lembrando que você assiste este programa e todas as edições do programa Café com Leite no site tvcafécomleite.com.br. O tema de hoje é o espetáculo Padre Cícero com as crianças e adolescentes do bairro Aeroporto. Espetáculo maravilhoso, produzido e dirigido aqui por João Bezerra Alves e também o seu companheiro Einstein.
que em breve também vou convidar o Astro para vir aqui no programa, viu? Para falar um pouquinho mais. Ele tem que vir mesmo. Eu tenho uma sensibilidade muito grande de valorizar o ouro da casa. Eu não conhecia, eu conhecia o céu já, mas eu não tinha assim conhecimento do desenvolvimento dos trabalhos pelo céu, e nós vamos continuar conversando isso durante todo o bloco e pós-programa também, com certeza. Vou pedir permissão aqui ao meu convidado e falar na lei de certificação digital. Faça o seu certificado digital A1, A3, SPF, SNPJ com os melhores preços da região. É rápido, é prático, é muito seguro. É só ligar 3312-5500, agendar um horário com minha amiga Doris. Inclusive, a Doris fez um certificado agora de um rapaz que está nos Estados Unidos. Olha aí que legal, né? De forma virtual. Parabéns, Doris, gostei. É o terceiro ou o quarto já, né? Juazeirense, fora do país, fazendo o certificado digital. Que maravilha, né? Você poderá, no conforto da sua residência ou da sua empresa, fazer o seu certificado digital. Tem a segurança e a garantia da Lei de Contabilidade. Rua Delmiro Gouveia 163, faça já o seu Lei de Certificação Digital. Vamos falar um pouquinho sobre essa peça, mas durante essa nossa conversa, mostramos algumas imagens aqui ao nosso telespectador. Quantas crianças você tem nessa peça atual? Atualmente nós temos um elenco de 15 atores participando diretamente. O nosso público ele está da seguinte forma: a gente tem crianças, pré-adolescentes e adolescentes. É muito interessante essa mistura de idade, porque eu acho que isso chama a atenção do público, né? De repente você tem lá uma criança de 6 anos, de 7 anos, que está fazendo uma cena, aí de repente essa criança já começa a contracenar com um jovem de 18 anos, 19 anos. Então, para eles, essa mistura de geração é algo que tem trazido também uma motivação maior para participar. E o espetáculo, ele traz 3 momentos importantíssimos da história do Padre Cícero de Juazeiro. Qual é o primeiro momento? O primeiro momento é o momento do sonho, né? O momento que o Padre Cícero, ele sonhou com Jesus Cristo, e Jesus Cristo pedia para o Padre Cícero vir, cuidar da população, da comunidade, porque era um lugar muito desordeiro, né? As pessoas criavam muita arruaça. Então, a gente traz essa cena do Padre Cícero recebendo Jesus Cristo, o Padre Cícero sonhando com Jesus Cristo e o Padre Cícero recebendo essa mensagem para que ele possa vir justamente atender a necessidade desse povo. O segundo momento é o momento do sermão, né? Quem sabe que o Padre Cícero ele foi um grande mestre, ele foi um grande... uma grande luz, um grande líder. Então, o Padre Cícero ele traz muitos conselhos, traz orientações, traz ensinamentos. E tem um sermão que é muito fantástico, assim, que traz muito aprendizado para as pessoas. E o terceiro momento do espetáculo é o momento que fala sobre o milagre. E nós sabemos que o milagre ele foi o divisor de água na história do Juazeiro, né? Porque antes, a cidade recebia justamente os visitantes da região do Cariri, era um povoadozinho, não era uma cidade, era um povoadozinho. E depois do milagre, então, Juazeiro começa a receber as romarias, né? Então, a peça ela traz esses 3 momentos, que é o momento do sonho, o momento do sermão e o momento do milagre. Quem escreveu essa peça? É uma boa pergunta. Esse espetáculo ele foi escrito por Amazé Salles. A Amazé Salles é uma estudiosa, é uma professora de Juazeiro do Norte, com alguns livros publicados. E ela escreveu esse espetáculo quando ela estava dando aula ainda na escola, no Colégio Salesiano, para os alunos. E aí ela achou interessante, porque o texto trazia registro histórico da cidade e também tinha um pouco de humor e trazia fatos importantes sobre Juazeiro, sobre o padre. E ela resolveu transformar esse texto em livros. Transformou o texto em livro e eu tive a oportunidade de ter acesso ao livro. Ela também foi minha professora. E eu pensei, um dia desse eu vou montar esse espetáculo e graças a Deus a gente montou. E estamos muito felizes, né, com o resultado. Muito feliz. Que bom. Graças a Deus. Que legal. E o público não, os atores se investem mesmo do personagem. Os atores, nós estamos super satisfeitos com o resultado, super satisfeitos, porque, na verdade, foi um trabalho super árduo, é um trabalho árduo. Fazer teatro não é fácil, é um trabalho difícil,
Principalmente quando você pega alunos ou atores que têm uma série de dificuldades, né? Sobretudo uma dificuldade de falar, uma dificuldade de leitura, uma dificuldade de se relacionar, o medo de estar em cena. Mas nós fizemos um trabalho assim, foi um trabalho muito sério, um trabalho de 4 meses de treinamento de voz, treinamento de corpo, treinamento de leitura, um trabalho de interpretação. E os nossos resultados, eles são, graças a Deus, surpreendentes, né? A gente conseguiu, a gente até fica às vezes, porque a gente é suspeito a falar, né? A obra que você cria, você é suspeito a falar. Mas uma das coisas que deixa a gente muito, eu acho que muito grato, é quando alguém, principalmente alguém que tem um olhar técnico, você chama um professor da faculdade, eu convidei alguns professores da faculdade, e eles ficaram contentes com o espetáculo, né? Eles ficaram fascinados porque o espetáculo ele atendia às necessidades técnicas de uma apresentação profissional. E é bom você ser assistido por uma equipe técnica, porque Sim. você, como eu disse ainda há pouco, né, corrige os erros, as falhas, os detalhes, que isso acontece. Eu tenho dito o seguinte: o cinema você grava, gera o conteúdo e joga no mercado. Sim. Milhões e milhões de pessoas vão assistir mundo afora. O Sim. teatro, todos os dias, é um novo, digamos assim, um novo desafio, né? Quer dizer, o de hoje não vai ser igual ao de ontem. O de amanhã é novidade, por aí vai, né? O teatro ele tem essa magia. Quando você faz teatro, sempre vai mudar de público e vai mudar de atmosfera, né? Digamos assim, o ator vai estar lá, mas a cena vai mudar porque o estado emocional do ator é outro, as circunstâncias são outras, e aí a energia é outra. Essa experiência do ator com o público, ela é uma experiência transformadora, porque o filósofo Aristóteles falava o seguinte, que o teatro ele promove a catarse. Isso essa palavra catarse que quer dizer uma purificação, ou seja, um indivíduo ele vai assistir o espetáculo e ele se identifica com essa cena e essa cena está curando ele, então ele está se melhorando como pessoa. Principalmente quando o teatro ele é feito com esse intuito, né? Ele é feito com esse intuito de educar, de sensibilizar, de trazer para o ser humano o conhecimento da sua própria história. Ô João, quando termina uma peça, a apresentação de uma peça, ou sei lá, em tempos alternados, é feita uma crítica entre vocês mesmos, você, os autores, olha, você errou aqui, você melhorou aqui, você precisa mudar aqui, a posição aqui que era A e você ficou na B e estava... Esses detalhes, que eu acho que isso é muito importante. Né? Sim, Leite, essa sempre, quase que sempre, porque o que acontece é o seguinte, como nós somos seres humanos, a gente às vezes não comete os mesmos erros, mas comete erros diferentes, né? Sim, então, natural, né? É natural, né? Como a gente comete erros diferentes, então é necessário que se faça, assim, a gente faz uma roda de conversa e vamos fazer uma avaliação. Essa avaliação, ela precisa também ser feita de forma muito cuidadosa e muito pedagógica. Por quê? Porque eu preciso sempre lembrar que eu não estou formando um ator técnico, né? Assim, eu não estou preparando uma pessoa para ser um ator profissional. Eu estou preparando uma pessoa para ser um cidadão para a vida. Que como quer dizer o nome para cidadão para a vida. Então, esse aluno que está ali nesse processo, que muitas vezes ele está se doando, que ele está se esforçando, que ele está dando o melhor de si, e que muitas vezes ele, no meio da cena ele erra a fala, às vezes por nervosismo, ou então, sem querer, ele derruba uma peça que não é para derrubar, às vezes por acidente, ou então, às vezes, ele fala uma coisa que não deve, né? Então, nós vamos ter um olhar muito cuidadoso sobre essa cena, de entender que ele está em formação, né? Então, eu vou fazer essa correção, claro, mas assim, com um olhar na linha construtiva. Dentro de uma linha construtiva e dizendo que aquilo ali vai trazer para ele crescimento, né? Essa observação crítica vai trazer para ele um olhar mais de aprendizado, um olhar mais de mais atenção, de mais cuidado em cena, né?
E entender também que no teatro existe uma magia. Então, quando eles estão naquele processo todo, que existe uma irmandade, ali existe uma química, existe como se fosse assim uma interdependência, eles também se divertem em cena. Porque o que é interessante da criança e do adolescente que faz teatro é que eles trazem muito deles para o personagem, né? Então eles não, como nós somos adultos, a gente tem nossas máscaras, né? A gente já sabe, a gente já criou nossos personagens, né? Então a criança não, a criança ela traz ela mesma para a cena. Aí você, com esse olhar psicológico e pedagógico, você vai observando e fazendo as mudanças que você tem que fazer, mas sempre com aquela frase despertando o senso crítico sem perder a ternura, né? Você falou aí que escreveu, né, a Mazé, né? Sim. A peça. E nós falamos dos atores mirins, né? Sim. Mirins, crianças, jovens, pré e adolescentes. E quanto à direção, de um modo geral, quantos são? São todos do céu? Como é que funciona isso? Na verdade, é o seguinte, esses alunos, eles fazem parte da comunidade do aeroporto, né? A comunidade do aeroporto, hoje ela está dividida em três, é como se fosse 3 sub-bairros, né? Que é a Vila São Francisco, a Vila Nova e a Vila Pedrinhas, né? Certo. Aí a gente chama bairro aeroporto, mas às vezes no papel de luz vem Pedrinhas, vem Vila Nova, vem Vila São Francisco, né? E todos fazem parte realmente dessa comunidade, né? Uma coisa que para nós é muito interessante no espetáculo é porque quando os alunos da comunidade vão assistir o espetáculo, eles se sentem representados, né? Então eles sentem que são os colegas deles que estão em cena. Então de repente é o aluno lá da Escola Cícero Germano que está em cena e quem está assistindo o espetáculo é a Escola Cícero Germano. Então, para nós, isso também é muito valioso, porque se a gente tem a oportunidade de dizer para o aluno, olha, se fulano fez e fulano tem capacidade de fazer, você também é capaz, né? Então, dá para o aluno e para quem está fazendo eu acho que essa ideia de senso de pertencimento. Eu pertenço a essa comunidade, e o projeto, ele cresceu muito, porque nós fizemos parcerias com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, ela mandou os ônibus, né, para levar os alunos. Os alunos foram assistir o espetáculo. Então, nós temos a ideia de levar o espetáculo para outras escolas, de levar o espetáculo para outros lugares, para outras cidades, para outras empresas. Nós não queremos agora parar com o espetáculo, porque nós percebemos que, primeiro, o espetáculo é um espetáculo que deu certo, né? O espetáculo é uma cena que deu certo. E segundo, eu acho que a gente precisa acabar com aquela coisa de fazer o espetáculo e apresentar só uma vez. Acho que nós precisamos criar condições para que esse espetáculo ele continue em cena. Porque o espetáculo, acima de tudo, é um espetáculo que salva vidas, né? É um espetáculo que está transformando a vida dessa comunidade. E hoje é dirigido por você, pelo ar? E aí eu sou muito grato a Deus, assim, porque eu acho que as coisas acontecem quando tem de acontecer. E Deus colocou assim no meu caminho pessoas que acreditam nessa ideia e que vestiram a camisa. E que você sabe que hoje, Leite, assim, fazer teatro nesse país, fazer arte nesse país tem sido cada vez mais difícil. Então, quando eu percebi a motivação do Einstein de transformar aquele equipamento, que era um espaço ocioso, né, sem nenhuma expectativa, principalmente em termos de arte e de cultura, porque o esporte é bem mais fácil, né, que tem mais pessoas formadas na área, né? Então eu pensei assim, não, se o Einstein acolher essa ideia, eu vou trazer toda essa bagagem que eu adquiri nesses 20 anos de trajetória. Então, quando ele se permitiu a dizer assim, nós vamos fazer disso aqui, inclusive ele fala muito isso nas falas dele, tipo dizer, olha, a arte agora é uma das minhas bandeiras desse equipamento. E nós percebemos que essa bandeira, ela tem trazido muito resultado, por exemplo, para a nossa comunidade. Porque essas parcerias que eu falei para você, elas são parcerias que vão mudar o cenário geográfico daquela comunidade. Então você imagina só,
De repente, nós temos um aluno que nunca teve a oportunidade de fazer um curso no Centro Cultural BNB porque não conseguia pagar a passagem, né? Isso é porque o Centro Cultural era centralizado. Então, quando o Centro Cultural descentraliza as suas atividades para acontecer nos céus, então você está promovendo a inclusão social, né? Quando o Centro Cultural traz um espetáculo dele para se apresentar na nossa comunidade, a gente está criando também um intercâmbio cultural. Aqueles artistas que muitas vezes não têm possibilidade de assistir lá, vão assistir na nossa comunidade. Então, quando o CELS, através do Einstein, fala com a coordenação do Estado, da Secretaria de Cultura do Estado, para dizer, olha, a gente quer que esse equipamento seja incluído no roteiro de espaços que contemplem atividades artísticas. Isso é extremamente revolucionário. Por quê? Porque as atividades artísticas, elas param de ser oferecidas só lá no centro, onde poucas pessoas têm acesso, e passa a ser ofertada em ambientes que a comunidade que está na periferia pode justamente participar, né? Então, eu acho que essas coisas que aconteceram com o projeto, que continuam acontecendo, são dados muito significativos para o projeto. Que maravilha, né? Eu acho que daria mais uns 3 programas para a gente falar sobre esse projeto, mas infelizmente nós vamos fazer um intervalo comercial. Eu vou tomar um cafezinho e uma água mineral São Geraldo com o meu convidado aqui nesse intervalo e volto em instantes. Já tomamos um café, tomamos uma água e já estamos de volta. Ô João, mas rapaz, eu fiquei feliz com essas informações, eu vou lá assistir, viu? Eu vou assistir a peça. Você vai sim. E eu quero te agradecer. Obrigado. Por você ter vindo aqui, dividir comigo e com os nossos telespectadores essas informações que eu acho de extrema relevância, tá? Quero dizer para você que estou aberto, o programa Café com Leite está aberto aí a divulgar cada vez mais cada peça que tiver, pode vir aqui para a gente conversar. Eu acho que a gente vai planta lá um milhinho e vai aguando, vai jogando água, de repente, né, não tem problema. Eu sempre digo que eu não tenho pressa. Tudo no seu tempo, como você diz. Tudo no seu tempo. Claro. Na hora certa vai vir. Então, quero parabenizar pelo trabalho, certo? Sucesso, que Deus lhe abençoe. Amém. Né? E desejar sucesso a essas crianças aí, que cada um encontre a luz que Deus há de iluminar cada um para que ele possa percorrer o caminho dele. Quem sabe se não é o futuro, né, de cada um desses aí. Então, que Deus os abençoe também. E eu espero outras vezes encontrá-lo aqui para a gente conversar. Viu? Muito obrigado, irmão. Leite, muito obrigado a você pela sua generosidade, por você ter abrido esse espaço para a gente. Muito obrigado a essa equipe show, que foi muito generosa também, muito educada, muito simpática, que a gente tomou chá, tomou café, tomou água. Recebemos assim, um carinho, um afeto, um respeito, um cuidado de celebridade, né? Muito importante isso. Eu acho que tratar bem as pessoas, a gente sai daqui motivado, energizado, né? Essa sua simpatia também que você é nos intervalos da gravação, né? Assim, que deixa a gente muito à vontade, né? Então, em nome do CRAS Aeroporto, que é a nossa coordenadora Lourdinha, a gente quer agradecer por esse espaço. E em nome também do nosso diretor, coordenador do CELS, o Einstein, que está ali, que eu tive a honra de ser acompanhado por ele, né? E dizer que nós estamos muito felizes de ter participado desse momento aqui. Viu? Que bom. Muito obrigado mais uma vez. Eu com certeza estarei lá para assistir essa peça. Eu estava meio sobrecarregado com o imposto de renda, mas agora vai aliviar mais um pouquinho, eu vou lá. E eu vou ficar insistindo, porque Pode, sabe que será um prazer, será uma honra. Ó, João, tem uma das coisas que me gratifica muito é valorizar o Cariri. Sim. Olha, você não, eu vou buscar um profissional de fora quando eu não encontro aqui. Claro. Mas quando eu encontro aqui, eu vou buscar o daqui. O daqui é que é valioso, sim, o daqui é que nós temos que mostrar. Nós temos aqui ouro
aqui na nossa região. E nós vamos continuar insistindo em mostrar para você. Muito obrigado mais uma vez a João, toda a equipe do CRAS, parabéns aos atores mirins da peça, né, o espetáculo Padre Cícero, ao Einstein e também a doutora Lourdinha, né, que administra o CRAS. Vou lá visitar, vou tomar café. Se não tiver café, eu saio falando. Eu vou fazer o café, cara. Acho que vai me ensinar. Pronto. Muito obrigado a você também pela sua companhia. E vamos conhecer esse trabalho magnífico, né, do CRAS. Eu acho que é muito importante, do CEL, aqui no bairro Aeroporto. Eu conto sempre com o seu apoio, sua audiência, sua companhia. Beijo a todos, fiquem com Deus. E lembre-se que você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite no nosso site, tvcafécomleite.com.br. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. E lembre-se, amanhã eu vou estar aqui às 20 horas esperando por você. Tchau, tchau.